Olá pessoal, estamos aqui novamente para a sexta semana com o tema Juros Compostos, atendendo às exigências da disciplina Matemática Financeira do curso Técnico Logística, tá? Ofertado pelo IFSUDEST MG, modalidade EAD, ensino à distância. O que nós pensamos quando falamos sobre juros compostos? É usualmente chamado de juros sobre juro. Por quê? Porque o cálculo de juros compostos, tá? O valor do montante vai ser o valor, tá, a ser calculado no período atual. Nós vamos ver como isso funciona na prática através de uma tabelinha. Nos juros compostos, a base de cálculo será sempre o montante e não apenas o capital, ou seja, no juros simples, tá? Nós usamos como forma de cálculo do juro o capital, o valor presente. Aqui nós vamos usar o valor atualizado, por isso nós chamamos de juros sobre juros, certo? Tudo bem. Então, a cada nova capitalização, a cada nova atualização do montante, calculando o juro em cima dele, tá? A taxa de juros será multiplicada pelo somatório do capital com o juro anterior. Vejamos como que isso funciona na prática. Gente, nós temos aqui a HP 12C, que na aula passada nós usamos como exemplo, tá? Queria deixar bem claro para vocês que nós vamos dar uma pincelada, vamos passar uma apostila onde nós vamos estudar o básico da HP 12C, que é uma das calculadoras financeiras que mais facilitam a nossa vida nos cálculos de juros. Então, queria deixar bem familiarizada com vocês a HP 12C para facilitar bastante a nossa vida no cálculo de juros compostos e juros simples. Exemplo prático de cálculo de juros compostos. Seja um capital de R$1.000 aplicado a RCC, ao regime de capitalização composta, a uma taxa de juros de 10% ao mês por um período de 5 meses. Professor, está dificultando a nossa vida, hein? Tô não. Olha só, como que isso funciona? No cálculo de juros simples, tá? Nós temos um valor de juros iguais para todos os períodos. Mas, professor, como que você achou, então, esse cálculo de juros diferentes para os períodos? Por quê? Porque nós temos aqui, ó, uma taxa de 10% sobre um VP, um valor principal inicial de R$1.000 para 5 períodos. É o que nós colocamos aqui, ó, 5 períodos, tá? Um valor inicial de 1.000, tá? O primeiro período, tá? O cálculo da taxa de 10% sobre o valor de 1.000 me deu um valor de R$100, que somado ao valor principal me deu um montante de 1.100. Tá, tudo bem. Aqui está a grande diferença de juros compostos para juros simples. O próximo período, que será o período 2, nós vamos calcular o valor do juro sobre o valor do montante acumulado. Professor, mas como que faz isso? Nós vamos calcular o 10% em cima de 1.100, que vai nos dar um valor de juros de R$110. E sucessivamente nos próximos períodos. Olha só, 1.100 mais 110, que foi o juro calculado para o período 2, me deu um montante, um valor acumulado de 1.210. O período 3, eu vou usar o montante que eu achei no período 2, 1.210, e aplicar sobre ele a taxa de 10%. Então está aqui, ó, 1.210 mais 121, que é 10% de 1.210, que vai me dar um montante acumulado de 1.331. Sucessivamente até chegar à seguinte conclusão de que os juros compostos para um período acima de 1, tá, vai ser mais viável para quem empresta o dinheiro, tá, a juros compostos. E para quem empresta o dinheiro por um período menor do que 1, aí, gente, vai ser mais viável por juros simples. Por quê? Porque se nós fizermos um cálculo por um período menor do que 1, nós vamos, através dos juros simples, conseguir um montante maior do que o com juros compostos. Por isso que os espertos bancos, né,
calculam, por exemplo, a taxa do cheque especial, né, que muitas das vezes são calculadas ao dia por juros simples. Por quê? Eles sabem que eles vão ganhar muito mais com o cálculo do juros simples por um período menor que um. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. No primeiro período, tá, o valor principal, tá, o montante acumulado sobre o valor principal para juros simples e juros compostos vai ser o mesmo. Com um período menor do que um, juros simples é mais viável para quem, né, empresta. E a partir do primeiro período, juros compostos rendem mais. Então, vocês lembram que na aula passada eu expus para vocês que quando nós calculamos juros, seja eles simples ou compostos, nós temos duas situações, de quem pede, né, ou quem recebe o valor presente, ou quem empresta o valor, na maioria das vezes, as instituições credoras. Então, elas sabem que dessa pequena diferença, que para um período menor do que um, vai ser melhor você calcular tudo sobre juros simples. Para um período maior do que um, vai ser mais viável economicamente calcular esse valor dos juros por juros compostos. Então, gente, como que a gente calcula juros compostos? Gente, vocês lembram da fórmula do montante para juros simples? Está aqui, ó, a única diferença. Eu falei para vocês que o período seria a única diferença na fórmula, não falei? Está aí, ó. Para chegar aos valores da tabela acima, usaremos a seguinte fórmula para cálculo de montante. Ou seja, gente, nós calculamos a tabela acima para mostrar como que isso funciona na prática, certo? Um cálculo para 5 períodos. Se eu estiver analisando, por exemplo, 23 períodos, 23 meses, né? A fórmula vai ficar muito mais fácil, não vai? Então, ao contrário do que todo mundo pensa, a fórmula serve, estamos frisando isso sempre, para facilitar a nossa vida, certo? Beleza, então vamos lá. Ó. Aqui, ó, nós vamos dar uma breve lembrança de que o M é o montante, ou na calculadora financeira, na HP12C, tá? O montante vai ser chamado de FV, valor futuro, certo? Então, montante ou FV, que é uma das variáveis que nós vamos precisar para calcular juros compostos, C ou PV, taxa e o período N. Vamos para os exemplos práticos? Estamos aí, ó. João Tunico resolveu resgatar uma aplicação de um capital de R$1.000 que ficou durante 3 meses, rendendo juros a uma taxa composta, de juros compostos, de 10% ao mês. Qual o valor do montante? Simplesmente aplicar a fórmula. Qual foi o VP, o valor principal que o exercício nos deu? R$1.000, foi? Tá lá, ó. A nossa fórmula não é C, ou capital, ou VP, vezes 1 mais I elevado ao período? Tá aqui, ó. 1.000 vezes 1 mais a transformação da taxa de 10% em taxa unitária elevado ao expoente. É a diferença dos juros compostos para juros simples. Aqui, ó, em juros simples, nós teríamos que multiplicar pelo período. Nos juros compostos, o período se torna o expoente. Então, nós temos um montante igual a 1.000 vezes 1 mais 0,10 é elevado a 3. Esse valor aqui, ó, 1 vezes 1,10 elevado a 3, seria a mesma coisa que nós multiplicássemos esse valor por 3 vezes. Ah, professor, tem jeito de fazer isso sem a calculadora? Sim, tem jeito, mas fórmulas e calculadora HP12C servem para facilitar. Então, ó, nós já chegamos aqui a um valor já, tá, elevado ao expoente 3 de 1,33, que multiplicados ao VP, ao valor principal, nos deu um FV ou montante, um valor futuro ou montante acumulado de R$ 1.331. Professor, mas e para a gente calcular a taxa? E para a gente calcular o VP? Nós temos fórmulas específicas para isso, né? Que são variáveis, nada mais, nada menos que variáveis da fórmula principal. Aqui nós temos uma, ó. A partir da fórmula do montante, podemos deduzir outras equações. Cálculo do capital, tá? Ou do valor presente, VP, que vai ser igual ao
FV, ou montante, dividido por 1 mais I elevado ao período. Como que se calcula na prática? Assim, ó. Sebastião quer saber quanto ele deve aplicar hoje para ter acumulado um montante de 20 mil daqui 2 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês. Gente, não temos que fazer nenhuma conversão, porque o exercício nos deu um montante de 20 mil, um período de meses e uma taxa ao mês. Se a taxa tivesse ao semestre, ao bimestre, né, nós teríamos que fazer uma certa transformação que nós vimos em juros simples. Mas nesse exemplo aqui, nós não temos que fazer nada. Nós temos que simplesmente jogar essa fórmula aqui atrás, ó, que é a variação da fórmula principal de montante, que é o cálculo do juros compostos. Então tá aqui, ó, PV, tá, que é o valor presente, é igual a M ou FV dividido por 1 mais a taxa transformada, vamos lembrar sempre disso, é elevado ao expoente, que é o período que o exercício nos propôs, 2 meses. Muito fácil, né? Então, 20 mil dividido por 1,02 elevado a 2. Quanto que dá isso? 20 mil dividido por 1,0404. Professor, a gente tem que colocar isso tudo de casa depois da vírgula? Gente, é o seguinte, o conselho que eu dou é o seguinte, quando nós trabalharmos com juros na calculadora financeira, se a gente transformar com o mínimo de 6 casas depois da vírgula, nós vamos aproximar da maioria dos valores dos livros de matemática financeira. Então, é um conselho, coloquem os expoentes, coloquem a quantidade de casas decimais, né, após a vírgula que o exercício nos propôs, de acordo com o período, né, consultado. E nós vamos ter aqui um PV, um valor presente de 19.223. Ou seja, se eu fizer a operação inversa, esse PV, valor presente de 19.223,37 a 2% ao mês, com 2 meses, por um período de 2 meses, eu vou achar os 20 mil. Correto? Correto. Como que eu calculo a taxa? Nossa, mas que fórmula difícil. Não, não é difícil não. Né? Essa fórmula aqui, ela seria, né, pela formatação, da seguinte forma. I igual a colchete, tá? M sobre C, ou FV sobre PV, ou valor presente, sobre, fechando parênteses, tá? Ó, elevado ao expoente do período. Nós sempre temos que elevar ao expoente do período. Então, o que é esse QQ e esse QT? Nós vamos falar. Vai ser muito fácil. Elevado a QQ sobre QT menos 1, fecha o parênteses, sempre multiplicado por 100. A formatação aqui nos permitiu fazer isso aqui, tá? Mas, tá aqui, ó, a mesma coisa. FV é o montante, PV é o valor principal, tá? Então vamos lá, gente, vamos demonstrar aqui então como que isso funciona, como que essa fórmula aqui funciona na prática, certo? Beleza. O Banco do Basílio, não é Brasil não, é Basílio, certo? Mostrou ao Nerso da Esplanada, não é da Capitinga, tá? Que um empréstimo no valor de R$ 80 por 4 meses teria como valor final a pagar a quantia de R$ 100. O que seria essa quantia de R$ 100? Então, o montante ou o valor futuro. Qual a taxa mensal cobrada pelo banco, considerando que ele utiliza o sistema de capitalização composta? Gente, simplesmente atribuir essa formulinha aqui, ó. Olha lá, nós colocamos aqui, ó, 100 dividido por 80 é igual a 1 sobre 4. Professor, o que é 1 sobre 4 aí? É o quanto eu quero e o quanto eu tenho. Quanto eu quero? Quanto eu quero e o quanto eu tenho. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Quanto eu quero? Eu quero a taxa mensal, não é? Quanto eu quero? 30 dias. O quanto o exercício me forneceu? 4 meses, que são 120 dias. Mas, professor, você está confundindo a vida da gente? Não, não estou não. 120 dividido por 30, 4.
30 por 30, 1. Então, tudo bem, está aqui, ó. 1 sobre 4, certo? 1 sobre 4 menos 1, dando sequência à fórmula vezes 100. Está aqui, ó. Por que a gente coloca esse 100 no final? Porque todas as taxas, quando nós vamos atribuir uma taxa ou incluir uma taxa numa fórmula, a gente não passa para a taxa unitária? Aqui nós vamos achar a taxa unitária, mas nós vamos precisar de saber a taxa em percentual, que é o que nós estamos procurando. Então tá lá, ó. 80 dividido por 100, 1,25 elevado a 1 sobre 4, 1 dividido por 4, 0,25 menos 1 vezes 100. Facinho, facinho, muito fácil. Então vamos lá, ó, nós chegamos à elevação de 1,25, né, por 0,25 de 1,07371 menos 1 vezes 100, tá? O que vai nos dar um valor de 0,057371 vezes 100, para a gente achar uma taxa de 5,73 ao mês. Professor, mas para que isso tudo de cálculo? Para chegar aqui, ó, para chegar nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, gente, nada mais é do que a afirmação do que vocês já sabem. Eu não falei antes para vocês que a comparação de juros simples e juros compostos está nos períodos? Sim. Então, tá aqui, ó. O período 1, vocês não conseguem enxergar a curva de juros compostos e juros simples. Mas, professor, isso não é curva, não? Nos gráficos, sim. Aqui, ó, nós temos a curva de juros compostos e a curva de juros simples. A partir do período 1, os juros compostos começam a ser maior do que os juros simples. Se esse gráfico tivesse sequência para cá, nós iríamos ter a afirmação e a conclusão de que os juros simples seriam aumentados por um período menor do que 1. Então, gente, aqui, olha só, quanto maior o período para juros compostos, maior do que 1, juros compostos sempre vão render mais do que os juros simples. Está afirmado e está exemplificado aqui nesse gráfico. Se esse gráfico tivesse sequência para cá, por um período menor do que 1, nós iríamos ter a afirmação de que os juros simples seriam maiores, seriam mais rentáveis para quem empresta. Por isso, por esse gráfico aqui, é que nós conseguimos ter a afirmação, né, aquela afirmação que eu falei antes, por exemplo, de cálculo de cheque especial. A maioria dos clientes, por exemplo, né, quando vão pagar o cheque especial, pensam que os juros são muito altos e ficam dias, né, usando aquele limite que o banco lhe expõe ou empresta. Então, como o cálculo de juros simples para um período menor que 1, né, ele é mais viável para quem empresta, está aí a prova disso. Correto? Beleza, então, gente, nós terminamos aqui o nosso conceito e o nosso cálculo de juros compostos, fazendo uma comparação entre juros compostos e simples, e estamos à disposição na plataforma para qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem. Até a próxima aula, que vai ser sobre média aritmética. Um abraço a todos.